Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus a seguinte parábola. Um homem tinha feito um grande jantar, para o qual tinha convidado a muitos. À hora do jantar, mandou um seu servo a dizer aos convidados que viessem, porque tudo já estava pronto. Todos, porém, um por sua vez, começaram a se excusar. Um primeiro disse-lhe: comprei uma quinta e tenho que ir vê-la. Peço-te que me deis por dispensado. Um segundo disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Peço-te que me dispenses. Um outro disse: eu acabo de me casar e por isso não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isto ao seu senhor. O dono da casa, então, irritado, disse ao servo: vai imediatamente pelas praças e ruas da cidade e traz-me cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Senhor, disse-lhe o servo, fez-se como mandaste, mas ainda há lugar. Em vista disto, disse o Senhor ao servo: vai pelos caminhos e azinhagas e obriga as pessoas a entrar, para que a minha casa fique cheia. Em verdade vos digo que nenhum dos que foram convidados provará do meu banquete. Laus tibi, Christe. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, existe um hino muito bonito, tradicional, que fala da Eucaristia: ó sacrum convivio in quo Christus sumitur, recollitur memoria passionis eius, ó sagrado banquete no qual nós consumimos, comungamos o próprio Cristo. Nós nos lembramos, recollitur memoria passionis eius, fazemos memória da sua paixão. Mens impletur gratia, nós nos enchemos a nossa mente, a nossa vida da graça. Et futura gloria nobis pinius datur. E Ele nos dá a alegria e nos torna capazes de recebermos e vivermos a glória futura. A comunhão é isto, é uma participação no sagrado banquete preparado por nosso Senhor, preparado pelo Pai de família, no caso Deus Pai, dando para nós o manjar, o pão dos anjos, que é o seu próprio Filho, né? Esse domingo de hoje era considerado antigamente o domingo dentro da oitava de Corpus Christi. Por isso as leituras todas giram em torno da Eucaristia, dos seus efeitos e de como é que nós devemos viver a Eucaristia, uma vez que o cristão vive da Eucaristia, né? São João, por exemplo, na Epístola, nos fala do amor de Jesus Cristo, o amor dele por nós, que deu a vida por nós e se dá a nós. E assim como nós recebemos a vida do Cristo, nós também, configurados com ele, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E essa expressão dar a vida também diz respeito a dar aquilo que nosso irmão precisa e de que nós temos, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual. O Evangelho nos conta a parábola do banquete. E um banquete feito por um pai, ou um pai de família, e que chama os seus amigos. Evidentemente, no banquete todos disseram que iriam. Por isso o pai preparou o banquete. Mas a hora do banquete, cada um começou a se excusar, a dar desculpas, e de que não podiam ir por um compromisso ou outro. Este banquete, em primeiro lugar, é o reino de Deus. E o grande manjar deste banquete é a Eucaristia, que é o alimento que tem como alimento o próprio Cristo.
que ao participarmos já vivemos da alegria do céu. Nesse tempo de pandemia, muitos estão afastados da Eucaristia. Infelizmente, não podemos ter, a maioria das pessoas não tem o acesso à Eucaristia sacramental e sofre por causa disso, e é normal e é justo. E fazemos a comunhão espiritual, mas toda a comunhão espiritual tem como objetivo, embora recebamos graças, ela tem como fim a comunhão sacramental. Não fazemos a comunhão sacramental, então temos ao menos a comunhão espiritual. E Jesus vem espiritualmente à alma. Mas essa sede, este anseio que todo católico tem de receber Jesus sacramentado, isso é bom sinal. Não um sinal para fazer disso um meio de protestos contra a autoridade que impediu a missa, ou que não pode ter, ou isso, aquilo, não. É o desejo que vai lá do fundo do nosso coração, porque eu preciso de Jesus para a minha salvação e para a minha santificação. Alguns santos viveram sem a Eucaristia, do ponto de vista sacramental. Pegamos o exemplo dos eremitas, né? Por exemplo, né? Que quase não tinham a presença real da Eucaristia. Porém, não é o meio normal, ou o meio comum. Porque na Eucaristia nós recebemos o próprio Cristo e temos a própria vida. Quando Cristo diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, essa vida na realidade é Ele mesmo. Por isso Ele diz, a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Agora, como é que nós comungamos? Se sabemos que é necessária a comunhão para nós, que nós necessitamos da Eucaristia. Aí eu pergunto, você que fala tanto da Eucaristia e que necessita da Eucaristia, como eu necessito e tenho a graça de ser sacerdote, posso comungar sempre. Mas como você tem recebido a Eucaristia nos últimos tempos? O que tem sido a Eucaristia para você? Com que disposições você chega ao altar, se ajoelha diante de uma mesa de comunhão e recebe nosso Senhor? Nosso Senhor vem à sua alma, à sua vida, e que frutos você tem recebido de nosso Senhor? Sim, porque Ele vem. Santa Teresa compara a nossa alma a um castelo de cristal, e no centro está o próprio nosso Senhor, com a sua luz. E a luz se espalha pelas paredes de cristal do castelo, que é a nossa alma, mas nosso Senhor está aí. O problema é que às vezes estas paredes estão tão manchadas e tão sujas, que, embora a luz esteja lá, a luz não passa. E fica tudo no escuro. Não porque falta luz, mas porque nós manchamos essas paredes com o pecado, muitas vezes com o nosso defeito dominante e não lutamos contra ele. E essa luz, sobretudo Santa Teresa fala do pecado mortal, que é como uma lama que vai na parede de cristal da nossa alma, e a luz não passa. Não por causa da luz, mas por nossa própria culpa. Por isso é muito importante nesse tempo em que nós estamos vivendo, de nós fazermos uma reflexão de como eu tenho comungado. Por que eu comungo há tantos anos e ainda não sou santo? Por quê? Há pessoas que tiveram uma comunhão na vida e se santificaram. As crianças de Fátima receberam a comunhão do próprio anjo de Portugal. E que santidade daquelas crianças! Então nós temos que nos perguntar como nós estamos comungando. O que ocorre em nós quando nós comungamos? Quais são esses efeitos em nós? E o que nos impede interiormente de usufruir desses efeitos da Eucaristia? Por nossa própria culpa. Que obstáculos nós colocamos? É sobre esses 3 pontos que eu gostaria de refletir com vocês hoje, porque, na verdade, nós todos somos chamados à santidade. E a Eucaristia é o sacramento que faz santos. Na Eucaristia, Cristo se doa a nós.
se doa ao Pai e se doa a nós. E nós só seremos santos se nós tivermos vida interior. E a nossa vida interior não é outra coisa senão a cooperação nossa com a graça de Deus, com os movimentos íntimos do Espírito Santo em nós, que nos atrai, que nos guia à perfeição, que nos atrai, nos guia para nosso Senhor, para a nossa configuração com Cristo, que nos fortalece na luta contra o pecado e contra nossos defeitos dominantes, e que nos coloca à prática das virtudes para termos uma intimidade com o nosso Senhor. Nós temos dito que a verdadeira santidade está na configuração nossa com Cristo, em termos os mesmos pensamentos e atitudes que a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem. E o que faz a Eucaristia em nós? A Eucaristia é o principal meio que nós temos de nos conservar, de nos defender, nos fazer crescer essa vida íntima com Deus. Por isso, nós precisamos realmente da Eucaristia. A Igreja vive da Eucaristia e nós vivemos da Eucaristia. O que ocorre quando nós comungamos? Primeiro vejamos, nós recebemos a hóstia consagrada que vem do altar. A hóstia consagrada é o próprio Cristo, que é vítima por nós. Uma vítima, o Cordeiro de Deus, oferecido ao Pai, e oferecendo ao Pai, oferece a própria Trindade, oferecido em sacrifício, como vítima. Cristo é sacerdote e vítima. Como vítima é oferecido. O Pai recebe esta vítima e nos dá essa vítima. E nós, quando comungamos, nós temos dentro de nós esta vítima divina, de modo que pela comunhão, o altar da terra se une ao altar do céu, e o altar do céu busca altares da terra, que são os nossos corações. Daí a importância de nós comungarmos, e quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, nosso coração, nossa alma se torna o altar onde esta vítima continua se oferecendo em sacrifício. Há uma participação íntima, altar da terra, altar do céu e de novo altar da terra dentro de nós. Daí a importância que há em comungar. Por isso os santos, quando comungavam, ou quando comungam, veem que a comunhão é um verdadeiro paraíso na terra. Daí nós entendemos, por exemplo, um São Felipe Neri, quando uma pessoa comungou diante dele, e acabou a comunhão, saiu correndo da igreja, sem nenhum momento de ação de graças, ele pega 2 acólitos e manda colocar 2 castiçais e sai atrás daquele homem, que assustado olha, que os acólitos estão com 2 velas aqui. Por quê? Porque ali estava um altar caminhando, levando Jesus. Daí a importância de quando nós vamos à comunhão, nós devemos preparar esse nosso altar interior, onde esta vítima divina vai estar em estado de vítima oferecida ao Pai, por nós. E como nós, pela graça, nós somos templos da Santíssima Trindade, essa vítima divina está sendo oferecida também dentro de nós, não como algo distante, mas a própria Trindade que habita em nós. Então vejam a grandeza que tem e a dignidade de quem comunga. Por isso, comungar é uma responsabilidade que não deve nos causar horror, temor, mas deve nos causar muito amor, mas também muita veneração, muito respeito, porque eu vou receber Jesus no meu altar do coração. E como deve estar este altar? Com que atitude eu devo me comportar diante desse altar? E assim nosso Senhor vai agindo dentro de mim. E as minhas intenções vão se unindo às intenções do próprio Jesus Cristo. Por isso, quando nós vamos comungar, nós devemos fazer nossos os desejos de Jesus, que se oferecem em sacrifício. O primeiro que é adorar a Trindade
que habita em nós. Jesus, como que termina no nosso altar do coração aquela adoração à Trindade que começou no altar do sacrifício. Então, quando comungamos, pensamos nisso? Muitas vezes se banaliza a comunhão, se vê uma fila de comunhão, entra e vai. Precisa ter esse cuidado. Nós vamos como altares para receber a vítima. Mas Jesus Cristo vem para habitar em nós. Evidentemente, a presença real está ali enquanto durarem as espécies eucarísticas. E o que ocorre, Santo Agostinho nos explica, que quando nós comungamos, ocorre algo semelhante ao alimento comum, com uma diferença. No alimento comum se dilui em nosso corpo e ele se torna o nosso corpo. Quando nós comungamos, ocorre exatamente o contrário. Nós nos diluímos, no certo sentido, e nos tornamos outros Cristos. E aí que se realiza na comunhão o que São Paulo dizia: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Meu viver é Cristo. E se completa o que Nosso Senhor já havia predito: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. De modo que a comunhão é para nos santificar e nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Como eu disse, comungar exige de nós também um compromisso de sermos outros Cristos no mundo. Aí se realiza o ser o sal da terra e ser a luz do mundo, quando nós comungamos, porque nos tornamos o próprio Cristo. E as bem-aventuranças que nós vemos no Evangelho, elas começam, devem começar, aliás, a se realizar em nós, porque nós nos tornamos como o próprio Jesus Cristo. E quais são os efeitos da Eucaristia na pessoa que comunga? O primeiro efeito é exatamente esse que eu acabei de dizer, que há em nós uma íntima união com Cristo. São Cirilo de Alexandria compara a duas ceras, dos bolos de cera, pegava lá, por exemplo, a cera da abelha, que se juntam e se fundem e tornam uma só. Assim, quando nós comungamos, há uma fusão, aí o termo comum, união, né? Aí é uma comunhão nossa, essa comum união de nós, nosso próprio eu, com Jesus Cristo. E a Eucaristia é o meio mais eficaz dessa comunhão acontecer, porque já acontece na realidade. Nosso Senhor vem a nós, nós nos unimos a Ele. Eu nele, Ele em mim. E como eu sou nele, Ele em mim, isso me leva também a uma comunhão com os meus irmãos, que recebem o mesmo Cristo. Por isso a comunhão deve ser, a Eucaristia, deve ser fator de comunhão também na igreja. É fator de comunhão entre os irmãos. Por isso não se admite a Eucaristia fora da comunhão, seria um contrassenso. Não se admite uma Eucaristia que divida, que crie polêmicas. Está contra o próprio espírito da Eucaristia. Porque é evidente do termo Eucaristia. Porque a Eucaristia é o próprio Cristo que nos une a Ele e nos une também, porque por causa dele, a toda a igreja. Um outro efeito da Eucaristia é exatamente ela nos limpa do pecado mortal. Aliás, nos limpa do pecado venial. O pecado mortal não se pode comungar. Nos limpa do pecado venial. Não só do pecado venial, como nos dá forças para lutar contra nossas fraquezas, nossos defeitos dominantes. Quem comunga tem uma força maior para lutar contra o pecado e contra os defeitos. Se você está em pecado venial, não quer comungar, não faça isso, comungue. Muitas vezes o demônio coloca nas almas um certo escrúpulo, que a pessoa comete um pecado leve e já se afasta da comunhão, dizendo-se não sou digno. Mas na realidade ninguém é digno. Ninguém é digno. Quando nós dizemos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa,
de que entreis em meu coração, é verdade, nós não somos dignos. Como Zaqueu não era digno de receber Jesus. Mas mesmo na sua indignidade, Jesus foi lá e disse: Zaqueu, eu quero ficar na tua casa essa noite. E Zaqueu, então, um pouco meio avexado, meio envergonhado, deixou Jesus entrar. Jesus entrou, e a entrada de Jesus na sua alma transformou a alma de Zaqueu, transformou a vida de Zaqueu, que se converteu. É assim. Então, Senhor, eu não sou digno, mas vem porque o Senhor me transforma, o Senhor muda a minha vida. Porque a comunhão vai nos purificar de todo pecado leve, pecado venial, vai nos preservar dos pecados mortais e vai nos dar forças para a luta contra os nossos próprios defeitos. Como eu disse, o demônio às vezes coloca escrúpulos na pessoa para a pessoa se afastar da Eucaristia, às vezes por pecados leves. Pode comungar. Quando o padre dá a absolvição na missa, já absolveu daqueles pecados veniais. E a própria comunhão já vai dar o perdão. E vai fortalecer para você lutar contra os seus defeitos. Agora é preciso ter compromisso. Vou comungar para ser melhor. Não vou comungar porque eu estou acostumado. Quantas comunhões nós fizemos na vida? E porque nós não somos tão santos como deveríamos ser? É isso aí que nós devemos perguntar. Não é culpa da comunhão, mas culpa do que vem depois. Eu não uso aqueles frutos que eu recebo quando eu comungo. Depois a comunhão também nos compromete a um cuidado maior com o próximo. Como eu disse antes, a comunhão me une à igreja e me une aos outros, em Cristo. Mas a comunhão também me dá uma responsabilidade com os meus irmãos. E é nesse sentido que São João vai falar na epístola, se Jesus se deu a nós, se deu por nós e se dá a nós, nós também devemos dar a vida por nossos irmãos. E dar a vida começa cuidando dos irmãos, sobretudo aqueles que têm mais necessidade, aqueles que são mais simples, mais frágeis, mais vulneráveis. O nosso compromisso com a esmola, mas não a esmola no sentido de jogar uma moedinha, mas a esmola no sentido de ir ao encontro do irmão que precisa, e em suas necessidades, muitas vezes até fazendo um esforço dentro não só daquilo que sobra em nós, mas daquilo que até nos é necessário, para que assim possamos socorrer os nossos irmãos. Nós precisamos redescobrir, como dizia o Papa Bento XVI na sua encíclica, aliás, na sua exortação, Sacramento Caritatis, nós precisamos redescobrir o valor da Eucaristia e de que Jesus Cristo não é apenas uma convicção privada ou uma ideia abstrata, mas sim uma pessoa real que tem uma participação na vida humana e tem a participação através de cada um de nós que comunga. Por isso a Eucaristia, continua o Papa Bento, como fonte e ápice da vida e da missão da Igreja, deve ser traduzida numa espiritualidade eucarística em uma vida vivida de acordo com o Espírito Santo. Nós precisamos ter uma vida eucarística. E essa vida eucarística deve estar em toda parte. Na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento com as pessoas. Senão, comungar vai ser apenas um rito. E acabou-se. Não pode ser assim. Então, vamos aproveitar esse tempo em que a maioria está afastada do sacramento da Eucaristia, para quando voltar de outra forma. Que seja o tempo de um grande retiro de conversão, para que, quando voltar, volte com esta convicção: Eucaristia, para mim, é um compromisso sério. Não apenas um rito que eu vou cumprir e tenho que ir à missa e cumprir. Não, é mais do que isso. É um compromisso da minha vida com Cristo e da minha vida com Cristo e com os meus irmãos. A parábola de hoje coloca alguns obstáculos que os homens podem interpor diante do banquete.
primeiro obstáculo que o homem lá diz: eu comprei uma quinta e preciso vê-la. Então, muitas vezes a Eucaristia não tem os seus efeitos em nós por causa do nosso orgulho. Comunga, mas não deixa o orgulho. Comunga, mas não deixa a mágoa. Comunga, mas continua julgando as pessoas. Comunga, mas não sabe perdoar. Comunga e pelas vaidades se acha melhor que os outros, se coloca acima dos outros. É claro que não vai ter efeito. Por quê? Porque ele colocou um obstáculo. Comprei uma quinta e preciso ir vê-la. Um outro obstáculo que se coloca: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Alguns santos padres dizem que isso aí significa os cuidados excessivos com as coisas materiais. Então você comunga no domingo, mas durante a semana nem se lembra que comungou. Nem se lembra de fazer uma comunhão espiritual, que pode fazer muitas vezes durante o dia. Então Jesus você levou para casa, evidentemente, real e substancialmente ele está por um tempo menor, mas espiritualmente vai continuar com a sua graça, com os seus frutos, durante toda a semana. Essa comunhão deveria preencher toda a sua semana. Mas os cuidados com tantas coisas impedem que Jesus haja na sua vida, que essa luz se espalhe em toda a sua alma. Muitas vezes usa mal o tempo que tem, ou com excesso de ocupação desordenada, ou cheios de ciúmes e invejas porque outros receberam graças que você não recebeu. É claro que a Eucaristia vai estar aí, com seus efeitos, mas essa luz, como eu disse, não vai se expandir dentro de você, porque você colocou um obstáculo. O terceiro obstáculo de que Jesus fala na parábola está lá no termo casei-me e não posso ir. Casei-me. Esse casei-me aí não tem nada a ver com o casamento em si, que é uma coisa boa, mas apenas simbolicamente tudo aquilo que diz respeito à própria vida do ponto de vista sensual, a sensualidade. Casei-me, não posso ir. Tenho tantas preocupações na minha vida, eu quero aproveitar a vida, gozar a vida, que a Eucaristia em mim não vai ter os seus efeitos, porque eu não vou deixar. Tenho uma vida muito sensual, muito voltada para as coisas do mundo, muito voltada para as coisas da carne, não tenho espírito de sacrifício, eu não gosto de fazer penitência, então isso me custa, não deixo aquelas ocasiões de pecado, aqueles olhares desonestos, aquelas conversas impuras. Então é claro que a Eucaristia vai ter seu efeito no momento, mas logo depois eu vou abandonar, porque eu tenho que cuidar de outras coisas, busco mais o prazer do que tudo. Aí muitas vezes uma confissão mal feita, sem o devido propósito, e depois uma comunhão sem o devido desejo de amar. Não quer dizer que você tem que ter amor na comunhão, tem que ter, mas tem que ter pelo menos o desejo de amar. Porque o amor vem ali em próprio Cristo, que te transforma. Então esses obstáculos nós colocamos na comunhão, e muitas vezes a comunhão não vai ter aqueles efeitos na nossa vida, exatamente porque nós impedimos, pela nossa própria vontade, que as coisas aconteçam. Por isso comungar, repito, é uma grande responsabilidade e nos leva a um grande compromisso. Comungar é também uma grande necessidade para a nossa vida espiritual. Comungar é um remédio que cura, mas se não tivermos a graça de Deus, pode matar, como diz lá São Tomás, no canto Lauda Sion, que nós cantamos na quinta-feira passada. Vamos então pedir a Nosso Senhor a graça de recebermos bem a Eucaristia. Pedimos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que é a nossa rainha e que era a mulher eucarística, que nos dê sempre a graça e nos prepare sempre para recebermos nosso Senhor na nossa vida. E que comunguemos bem. Bem, preparando bem, recebendo bem e depois fazendo uma boa ação de graças, para que os efeitos da Eucaristia possam continuar durante toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.